Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valles e no vídeo de hoje vamos analisar um fundo imobiliário para saber se vale a pena ou não investir nele. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então pessoal, como vocês podem ver aqui na minha tela, hoje vamos falar do RegTop, Fundo de Investimento Imobiliário, ou mais conhecido como HFOF. Esse fundo de investimento ele é um fundo do tipo de fundos de fundo, ele possui uma gestão ativa, sua data de registro na CVM é de 2017, então é um fundo um pouco recente. Atualmente ele possui mais de 15 milhões de cotas emitidas, que estão concentradas na mão de mais de 39 mil pessoas. Lembrando que tem pessoa física e pessoa jurídica. Agora vamos analisar alguns dos seus indicadores para saber se vale a pena ou não investir no HFOF. Atualmente, o valor da sua cota no mercado está em R$ 113,42. Ele obteve a mínima de R$ 85,50 naquela queda histórica do mês de março e também teve a máxima de R$ 127 naquele final de 2019, no final de dezembro, quando teve a grande valorização da maioria dos fundos imobiliários. Atualmente, o seu valor patrimonial está em torno de R$ 98,15 e aqui nós já possuímos o nosso primeiro dado, que é o P sobre VP. Para quem não conhece, é o preço de mercado sobre o valor patrimonial. Então, esse fundo hoje está sendo negociado no mercado a 16% a mais do seu valor patrimonial. Então aqui nós já temos um indicador que não é tão favorável assim, pois esse fundo está sendo negociado com um valor bem superior ao seu valor de mercado. Mas lembre-se que precisamos analisar os demais indicadores para saber se vale a pena ou não investir nele. E o seu patrimônio líquido hoje está a mais de 1,5 bilhões de reais, um valor bastante expressivo para os fundos de investimento imobiliário. Agora vamos analisar a sua participação no IFIX. Ele possui mais de 2,4% de peso no IFIX, que é uma participação bastante expressiva, e ele tem também uma liquidez média diária na casa de 4,2 milhões de reais. Se pegarmos esse valor médio e multiplicarmos pela quantidade de dias úteis do mês, lembrando que a bolsa não opera em domingo, sábado e feriados, temos mais ou menos uma movimentação na casa de 92 milhões por mês, que é uma excelente liquidez para os fundos imobiliários. O seu último rendimento pago foi de 90 centavos, referente ao mês de maio de 2020, que foi creditado no dia 15 de 6 de 2020. E aqui nós temos já um outro dado, que é a rentabilidade. Se pegarmos esse valor do seu último rendimento e dividirmos pelo seu preço atual de mercado, temos que ele está rendendo aproximadamente 0,79% ao mês e que se fizesse uma projeção para os próximos 12 meses, daria uma rentabilidade de 9,5%. Mas vamos analisar a sua média de pagamentos para sabermos a sua rentabilidade mais real para os próximos 12 meses. A sua média dos últimos 24 meses está em torno de 0,73 centavos. Se dividirmos pelo preço hoje de mercado, temos uma rentabilidade de 0,64% ao mês. E fazendo uma projeção para os próximos 12 meses, daria uma rentabilidade de 7,7% ao ano, que é uma rentabilidade, pessoal, bastante expressiva, visto que a taxa de juros básico no Brasil, que é a Selic, ela sofreu um novo corte pelo Copom. Atualmente, a Selic está em 2,25%. E se você efetuar investimentos em renda fixa atrelada à Selic, geralmente há a incidência do imposto de renda também. E com isso, o imposto de renda ele começa em 22,5% e termina em 15%. Vamos supor que você faça um investimento com a alíquota mínima do imposto de renda. Então, sua rentabilidade real seria de 1,9% ao ano. E para quem está acostumado a investir na poupança, ela hoje representa 70% da Selic, ou seja, estaria rendendo 1,57% ao ano. Rentabilidade muito inferior à rentabilidade do HFOF. Então aqui nós temos outro indicador bastante favorável para esse fundo. Agora, para quem acompanha o canal, sabe que gostamos de analisar também o portfólio para saber se ele possui um investimento diversificado e dessa forma dando uma segurança maior para os seus cotistas. Já peço que quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações.
E aqui nós temos o portfólio do HFOF e ele possui investimento em mais de 40 outros fundos imobiliários. Isso mostra que ele possui um investimento bastante diversificado, diminuindo o risco para os seus cotistas, né? E que isso é um bom indicador para nós. Além desse investimento nesses fundos imobiliários que vamos analisar com um pouco mais de detalhe no seu relatório gerencial, ele possui também investimento em renda fixa, que seria atrelado a um fundo de investimento em renda fixa para a composição do seu caixa, como vocês podem observar aqui na tela. Além disso, outro indicador que gostamos de verificar é a quantidade de fundos imobiliários que eles possuem o HFOF na sua carteira. Com base nesses dados, atualmente em torno de 6 fundos imobiliários possui o HFOF na sua carteira, como o BCFF, o VISC, o RBRF, o Vinci Logística. Inclusive, tem algum desses fundos aqui, pessoal, que já gravamos vídeos falando sobre eles. Se tiverem curiosidade, basta acessar a nossa playlist. Agora vamos para a sua última análise, que é o relatório gerencial. Como vocês podem observar, ele já divulgou o relatório gerencial do mês de maio. E fica a nossa recomendação para vocês acessarem esse relatório gerencial, pois ele vai ser o divisor de água para saber se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. Aqui temos algumas das suas características básicas, como seu valor patrimonial por cota, seu valor de mercado que está em 1,7 bilhões de reais, quantidade de cotas emitidas e o valor de mercado da cota na data de fechamento do relatório gerencial, que foi no último dia do mês de maio de 2020, e a quantidade de cotas emitidas. Temos aqui um ponto bastante favorável também, que é a sua taxa de administração, que já inclui a taxa de gestão desse fundo, que corresponde a 0,60% do valor de mercado desse fundo imobiliário, que essa taxa ela está inferior a várias taxas de outros fundos imobiliários. Regra geral, eles tendem a cobrar o valor próximo a 1% do valor do fundo. Agora, pessoal, temos aqui uma informação importante, que o gestor, quando ele emitiu esse relatório gerencial, foi antes da reunião do Copom. E, através dos seus estudos, eles já previam um corte dos juros para 2,25%, como vocês podem ver aqui na tela, né? Só um dado curioso sobre esse fundo. Agora vamos para um dado relevante, que é a rentabilidade desse fundo no mês de 2020. Temos aqui que o IFIX, apesar do mês de maio ter tido uma valorização na casa de 2%, a sua rentabilidade acumulada para 2020 está em menos 16%. E a rentabilidade do HFOF acumulada para o ano de 2020 está em menos 9,5%. Então, nesse primeiro comparativo, temos que o HFOF ele está sobressaindo sobre o IFIX, que é aquele índice que mensura os fundos imobiliários. E se formos comparar com o próprio Ibovespa, como um dado que eles colocaram aqui comparativo, ele está sobressaindo mais ainda, porque o Ibovespa está com menos 24% de rentabilidade acumulada. Agora temos aqui alguns dados importantes sobre outros fundos de investimento imobiliário que o HFOF possui participação, como por exemplo o fundo imobiliário Presidente Vargas, na qual o HFOF, como cotista, detentor de mais de 5% das cotas, ele solicitou uma Assembleia Geral Extraordinária para votar pela substituição do administrador e do gestor desse fundo imobiliário para o Red Investimento, que é o gestor do HFOF, pessoal. Então, aqui nós tivemos um pequeno conflito de interesse. Por isso, o HFOF, através dessa convocação, ele pegou e se eximiu de votar pela essa substituição e deixou só para os outros cotistas votarem, a qual acabaram aprovando essa substituição. Então, hoje, o Red Investimento, que é o próprio gestor do HFOF, também, a partir do dia 18 de junho de 2020, será o gestor desse fundo Presidente Vargas, que o HFOF possui uma grande participação nas suas cotas. Temos também uma informação sobre o Tower Bridge, para quem já conhece, é o TBOF, que teve aquele conflito de interesse na venda de um dos seus ativos imobiliários também no início do ano, que gerou um bafafá aí no mercado, mas enfim, os seus dados são que o HFOF recebeu a sua última parcela referente à amortização da venda do ativo do TBOF, na qual foi no valor de 91 milhões de reais. Somando a sua parcela que ele recebeu em abril e em maio, ele obteve aproximadamente 170 milhões de reais, o que garante um resultado líquido para o HFOF de 22 milhões de reais. E, através de suas projeções de dados, deu um retorno líquido aproximadamente de 31% ao ano com essa amortização lá do
TBOF. Agora, pessoal, nós temos aqui que no mês de maio, o HFOF fez um investimento de mais de 32 milhões de reais na aquisição de novas cotas de fundo imobiliário, muito através daquela amortização que eles receberam do TBOF. Além disso, do mês de março até o mês de maio, eles já fizeram aporte de mais de 359 milhões de reais em outros fundos imobiliários, com destaque para os fundos do segmento de shopping e também de lajes corporativas, que somando esses dois segmentos, os seus investimentos passaram de 66% do total de investimentos realizados. E aqui fica esse ponto importante, porque os shopping centers, como o próprio gestor coloca no seu relatório gerencial, eles sofreram uma grande desvalorização, principalmente naquela data de março, devido a essas medidas, né, para controlar a pandemia que estamos vivenciando. E por isso trouxe um impacto tão grande nesses fundos imobiliários que a grande maioria deles suspenderam os seus rendimentos para os seus cotistas. E isso fez com que as suas cotas caíssem mais de 50% na grande maioria dos casos. O HFOF viu isso como uma grande oportunidade para ganhar o ganho de capital no longo prazo, tá, pessoal? Por isso que eles destinaram grande parte dos seus investimentos nesse segmento e também nas lajes corporativas, pois muitas empresas adotaram o home office, fizeram renegociações de contrato e até mesmo alguns fizeram diferimento do pagamento de aluguéis. Então, esses dois setores foram mais impactados através dessa crise do que os outros setores. Com isso, trouxe uma grande desvalorização das suas cotas, que gerou uma grande oportunidade para o HFOF na sua aquisição. Ele trouxe que os dividendos referentes ao mês de maio ficou em 90 centavos por cota e que esse rendimento foi superior ao mês de abril, na qual ele está mantendo uma sequência de alta nos pagamentos, mesmo que a grande maioria dos fundos estão fazendo o inverso, estão diminuindo seus pagamentos devido à crise econômica que estamos vivenciando. Aqui temos os investimentos por segmento. 95% do seu PL está em fundo imobiliário, e na qual estão divididos em 26% em lajes corporativas, 20% para shops, 24% para mobiliários, 14% para o segmento industrial. A estratégia do HFOF é um pouco diferente dos demais fundos de fundo, pois a sua estratégia é de que 50% dos seus investimentos são para obter renda, ou seja, renda mensal através dos rendimentos pagos aos cotistas. E os outros 50% estão divididos em 19% com foco no ganho de capital e 31% na renda e ganho de capital futuro. Por fim, nós temos aqui o seu portfólio. Vocês podem observar que ele é bastante diversificado, inclusive tem alguns fundos imobiliários que já gravamos vídeo aqui no canal, como o BSRR, BCFR e o BRCR. Tem alguns fundos de shopping que ele aumentou e fez aquisição também devido às oportunidades da crise, como por exemplo o HGBS, o HSML, tem o VISC aqui também, pessoal. Então vocês podem observar que o portfólio do HFOF é bastante diversificado nesse ponto e que ele obtém uma estratégia de ganho de capital no longo prazo devido às quedas expressivas. E ele teve essa vantagem devido aos recebimentos daquela amortização da venda do ativo do TBOF no mês de abril e também no mês de maio. Aqui nós temos o seu fluxo de caixa. Vocês podem observar que a grande maioria dos rendimentos do HFOF é devido ao ganho de capital e mesmo assim ele possui uma parcela bastante expressiva de rendimentos passíveis dos outros fundos que possuem rendimento. Aqui temos também a sua histórico de pagamento e como que está desde o primeiro semestre de 2020 a quantidade média de pagamentos efetuados, que ficou em 95 centavos para cada cota. Temos aqui essa composição do seu saldo sobre as vendas dos fundos, os rendimentos, as despesas e a renda fixa, que é a composição do resultado do HFOF. E aqui a sua expectativa para o próximo rendimento, que é correspondente ao mês de junho. Que a expectativa deles é que eles mantenham o mesmo valor de pagamento que foi do mês de maio de 2020. E eles estão trabalhando com uma gestão bastante ativa para garantir essa rentabilidade futura para os cotistas. Mas já para quem adquiriu as cotas no início de maio de 2020, o seu retorno já está próximo de 11,4%, pois recebeu o rendimento de 90 centavos e mais a valorização da cota que fechou o mês de maio em R$ 109,98. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like,
Compartilhe o vídeo, inscreva no canal se vocês não foram inscritos e faça seus comentários se vocês pretendem adquirir o HFOF, se vocês já investem nesse fundo de investimento imobiliário e se vocês gostam desse retorno dele. Nos vemos no próximo vídeo.